Estamos de volta com Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos conversar com o Dr. Marcelo Marinho. Ele é neurologista, especialista em doenças cerebrovasculares. Vamos falar com ele sobre AVC e outras doenças também. Você que está em casa, manda sua pergunta pelo 999229519 e também pode participar, interagir conosco através do nosso Instagram, @RobsonCidadão. Seja bem-vindo, Dr. Marcelo Marinho, ao nosso programa. Obrigado, Robson. Prazer estar aqui, especialmente nessa semana, que é a Semana de Prevenção Nacional do AVC, a gente conseguir conversar um pouquinho sobre esse tema. Pois é, um momento muito importante, né? Está até acontecendo alguns eventos também, alguns já aconteceram, mas tem outros ainda até o final de semana. Perfeitamente. Hoje na Cientec já tem pela manhã, no stand do Instituto do Cérebro, vai ter algumas orientações sobre AVC. Instituto do Cérebro, né? Pela manhã e pela noite também. Amanhã vai ter um evento mais a parte científica para quem trabalha com isso, com médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos. E no domingo, aí a busca do público, que iremos para os shoppings, Praia Shopping, para o Partage Norte Shopping, fazer orientações e oferecer aferição de pressão, glicose também. Semana de conscientização sobre o AVC. Exato. Muito bem. O Instituto do Cérebro, onde fica? O Instituto do Cérebro, ele fica, salvo engano, em Macaíba. E lá ele tem a parte científica dele, tem um segundo braço que não é do Instituto, mas que fica aqui atrelado também à universidade. Mas trouxe um grupo e está expondo lá na Cientec, naquela parte dos estandes? Exato, na parte dos estandes. Muito bem, bem fácil. Saia do túnel ali na margem da BR e já lá está... A Cientec você já vai ver fácil. A Cientec já vê facilmente, né? E aí eu pergunto, né, o que ou quais são, né, pelo menos assim, quais são as doenças cerebrovasculares? Doença cerebrovascular é qualquer doença que acomete o cérebro por uma causa vascular, ou seja, um vaso está doente. E o AVC nada mais é do que um termo popular para falar isso daí. Acidente vascular cerebral. Acidente vascular cerebral. Que ele tem dois tipos. Eu tenho o isquêmico e eu tenho o hemorrágico. Isquemia, que é quando um vaso entope e dali para frente falta oxigenação. Hemorrágico é quando essa artéria rompe e causa um sangramento dentro do cérebro. Em que situações, seja no AVC isquêmico ou hemorrágico, a pessoa pode ficar numa situação... às vezes tem pessoas que teve AVC, aí você vê que a pessoa paralisa um lado do corpo, né? Que tipo de AVC é esse? O AVC ele é uma lesão localizada numa região do cérebro, então os sintomas são muito típicos. Se qualquer pessoa na rua falar que está com a dor no peito apertando, todo mundo pensa no infarto do coração. Só que está faltando a gente conversar sobre AVC para ficar claro quais são os sintomas, né? Então, a boca torta, a fala enrolada, a fraqueza de um lado do corpo, perda visual, convulsões, uma dor de cabeça muito intensa. Então, tudo isso pode ser AVC. Essa paralisação de alguns movimentos, o problema da boca torta, isso pode acontecer sem que a pessoa sinta nenhuma dor? A grande maioria das vezes ele é indolor, principalmente se for esse subtipo que se chama isquêmico, que é 80% das vezes. Então, dor de cabeça não é um sintoma típico para AVC, apesar de que nas consultas, quando as pessoas nos procuram com dor de cabeça há meses, já dizem, meu medo é ter um AVC, mas isso não é um sintoma dos mais típicos. O mais típico é boca torta, fala enrolada, fraqueza de um lado do corpo. Muito bem. Temos participação do telespectador com pergunta aqui. Pergunta primeira do Rudson, é isso? O Rudson, lá do Vale Dourado. Ele quer saber como evitar, se é possível evitar um AVC. Exato. Para evitar, eu preciso saber de onde ele vem, qual é a sua causa. O AVC ele é causado pela pressão alta, pelo diabetes descontrolado, o colesterol, o sedentarismo, a obesidade, o cigarro. Então, para evitar um AVC, eu tenho que evitar os seus fatores de risco. Então, controlar a pressão, tomar remédio de diabetes corretamente, evitar o sedentarismo, tem que se alimentar corretamente, praticar atividade física regularmente. Então, isso diminui muito a tua chance de ter um AVC. Você diminui mais de 50%. Mais de 50% a chance de ter um AVC, né? Muito bom. Pergunta do Bruno Rafael, lá de Igapó, Zona Norte de Natal. Ele pergunta com quantos anos é mais frequente o AVC? Tem alguma ligação, varia de acordo com a idade? Os fatores de risco são mais comuns na vida adulta. Então, por isso que o AVC é mais comum de acometer adultos. Mas ele pode acontecer, por exemplo, intraútero, dentro da barriga da mãe. Crianças com meses, com poucos anos de vida e mesmo o adulto jovem também está exposto. O que muda
é o fator de risco que leva. No muito jovem é diferente desses que eu comentei. São mais causas genéticas, mais doenças, por exemplo, que fazem o sangue coagular a mais. Mas no adulto, o que é comum é a pressão alta, o diabetes, e por isso é que essa faixa etária, juntamente com o idoso, é que tem mais AVC. Pergunta ao doutor Marcelo Marinho, né? Estamos aqui falando sobre AVC no Boa Tarde Cidadão de hoje, nesta sexta da saúde ao vivo, e com a sua participação, escreve aqui, aí manda a sua pergunta para o 999229519. Você pode participar e interagir com a gente mandando WhatsApp ou mensagem de texto. E eu gostaria de saber, muito bem, chegou a pergunta aqui do Cláudio. O Cláudio está nos acompanhando em Ponta Negra. Ele gostaria de saber por que ele sente muitas vezes a cabeça latejar quando cede um pouquinho mais na atividade física. Isso pode gerar algum risco de AVC? Exatamente o que eu estava dizendo, a dor de cabeça como medo de ser um AVC. Na grande maioria das vezes, não. Dor de cabeça não costuma ser um sintoma de AVC. Dor que lateja, que pulsa na cabeça, isso lembra muito para enxaqueca. Então, talvez ele tenha uma enxaqueca, e as enxaquecas, elas têm alguns fatores de melhora e piora. Então, mulher no ciclo hormonal, o estresse, uma noite de sono mal dormida, e em alguns casos, uma atividade física mais extenuante também pode ser. Atividade física, se você excede um pouco mais, digamos, daquele seu padrão, é normal que você possa ter. Não significa dizer que a pessoa vai apagar ali e vai ter um AVC. Não, não vai ter AVC. O que ele vai ter é uma dor intensa até que ele pode desmaiar. Mas, de maneira geral, a atividade física, ela diminui a incidência, a frequência de dias de dor de cabeça. Então, ela é boa. Ou seja, a atividade física ela é um remédio contra o AVC. Exato, perfeito. Muito bem, tem mais participação, é isso? Vamos a um intervalo? Muito bem, vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, né? Estamos falando sobre AVC, estamos na semana de conscientização e prevenção em relação ao AVC, conversando com o doutor Marcelo Marinho, ele que é neurologista e especialista em doenças cerebrovasculares. Tem alguma dúvida? Manda sua pergunta, sugestão ou comentário, 999229519, daqui a pouquinho a gente volta. O programa bilíngue tem sido um diferencial na vida da minha filha. As aulas são completamente em inglês 5 vezes por semana, com o uso de vários recursos como jogos e tecnologia. O resultado do bilíngue a gente vê no dia a dia. Clarinha está cada vez mais fera no inglês. É muito bom saber que o Salesiano prepara minha filha para a vida e também para um mundo cada vez mais globalizado e competitivo. Inscrições abertas. salesianorn.com.br. Especializada em exames diversos a cirurgias de alta complexidade. A Clínica de Olhos Santa Beatriz possui estacionamento privativo, confortáveis instalações, tecnologia de ponta e a melhor equipe médica para cuidar dos seus olhos. Clínica de Olhos Santa Beatriz. Seus olhos como você nunca viu. 300 prêmios pra você. Show de prêmios Nordestão. O ano inteiro de muitas emoções. É todo mês. Agora são 300 prêmios no ano. 24 carros, 4 a cada 3 meses. 12 motos, 12 bolsas de estudo, 24 TVs de LED, 24 notebooks, 192 cartões com R$1.000 em compras cada um. E ainda 12 iPhones pra você. Show de prêmios Nordestão. Saúde é logo ali, é daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária. É logo ali, Jiqui. É logo ali, Nova Parnamirim. Drogaria Saúde tem sempre um aperto de você. É logo ali, Satélite. Bairro Nordeste, Alegrim. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui, da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. Novo Posto Integração. A experiência de 15 anos de atendimento, agora com a qualidade testada e aprovada Petrobras. Aberto 24 horas. O Novo Posto Integração possui o selo verde. É mais espaço, conforto e respeito ao meio ambiente. Loja de conveniência BR Mania. Troca de óleo Lubrax, novo diesel S50, borracharia e check-up de 18 itens. Tudo isso aceitando cartões de crédito. Novo Posto Integração. Candelária, esquina da Prudente com a Integração. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde.
Estamos de volta com Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. E agora, aqui continuando a entrevista, eu fico às vezes desorientado, porque antes desse ao vivo que a gente está agora, eu fiz um gravado e a pessoa às vezes vai chamar como se estivesse começando o programa, mas é assim mesmo. E aí estamos conversando hoje nesta Sexta da Saúde com o Dr. Marcelo Marinho, que é neurologista e especialista em doenças cerebrovasculares, né? Tá chegando mais perguntas do telespectador. Pergunta lá lá do Pajuçara, pergunta da Lígia, né? Ela quer saber se ela sentir fraqueza no corpo, especificamente nos braços e pernas. É comum após o princípio de AVC? Se é comum ou se é normal? É comum se for em um lado do corpo. Que no AVC, em geral, ele acomete ou o lado direito ou esquerdo do cérebro. E é invertido, o lado direito do cérebro, ele manda no lado esquerdo do corpo e vice-versa. Ou seja, se for problema no lado direito do cérebro, paralisa o lado direito. Se for no lado direito, paralisa o lado esquerdo. Exato. E como o AVC não é comum ser dos dois lados, dificilmente ela vai ter uma fraqueza nos dois braços e nas duas pernas. Se acontecer, é uma raridade. É possível, mas não é comum, exato. Não é comum. Pergunta do Carlos Nobre, de Lagoa Nova. Ele quer saber se a sensação de dormência em um lado da cabeça pode ter relação com AVC e quais são as outras doenças que podem ter este mesmo sintoma se não for um AVC. Assim como eu posso ter fraqueza só de um lado do corpo, seja um braço, a perna ou a cabeça, eu posso ter perda de sensibilidade. Então, sim, é possível que a perda de sensibilidade seja um sintoma de AVC. Isso é possível. Não é a apresentação mais comum, mas é possível. É extremamente comum a gente ter dormência em várias outras situações que não AVC. Um dia mais estressante, você pode ter dormência, uma noite de sono mal dormida, uma baixa de glicose, alterações de pressão. Uma dormência não necessariamente alerta para um AVC iminente, mas se for em toda uma metade do corpo, sim, eu ficaria um pouco mais alerta. E, por exemplo, você falou em dormência, imagina, às vezes a pessoa sem querer dorme por cima de um braço, com a perna destrocada e fica dormente. Isso, se não for corrigido, pode gerar algum problema? A correção é não comprimir. Então, durante o sono, a gente não tem como corrigir aquilo que já aconteceu. Habitualmente, durante o dia, desaparece. Mas o que você pode corrigir é uma postura normal. Então, eu tenho a mania de dormir com o braço em cima dele. E todo dia acordo com ele dormente. Vai ter que se corrigir essa postura para que não aconteça novamente. Você pode danificar o nervo de maneira permanente. E se você dorme por cima do braço e pega bem no osso, uma parte aqui, por exemplo, tem as veias bem salientes, né? Se impedir esse fluxo, se você estiver pressionando muito dormindo, nem percebe, pode dar algum problema? É porque essas veias, elas são fora do cérebro, né? Elas não estão dentro da calota. Não são as veias mais perigosas. Exato, elas são só superficiais, então elas não causarão AVC. Não. A natureza é fantástica, né? As mais perigosas estão para dentro, protegidas. Né? Muito bem. Pergunta de Eduardo Monteiro, lá de Petrópolis. Ele disse que é estudante, tem interesse pela área da neurologia e gostaria de saber qual é a diferença entre AVC isquêmico e AVC hemorrágico. Isquêmico é quando uma artéria entope, em geral por um coágulo, que pode ser por uma placa de gordura do pescoço, uma arritmia do coração, e falta sangue para o cérebro e com isso você tem uma isquemia, daí o nome é AVC isquêmico. Hemorrágico é quando ela rompe. Se ela rompeu, eu tenho um sangramento, daí um AVC hemorrágico, esse é o nome. E como é que trata? Cada um é diferente. O AVC isquêmico, ele tem uma particularidade que ele pode ser tratado e desobstruído aquele vaso. Então, nós temos entre 4 horas e meia e 6 horas para, com uma medicação ou um procedimento, chegar até aquele trombo que está obstruindo o vaso e desobstruir e reverter completamente os sintomas. O AVC hemorrágico, eu posso estancar esse sangramento, diminuir o seu aumento, assim como, em alguns casos, indicar cirurgias para que rapidamente o sintoma melhore também. Muito bem. Mais perguntas do telespectador. Temos a pergunta, Vanessa, vamos lá. Pergunta do Joelson, que está no bairro de Candelária. Ele gostaria de saber se há alguma alimentação que seja mais prejudicial, que possa ajudar a provocar o AVC. Qualquer alimento que aumente mais a tua pressão, que piore o colesterol, triglicerídeos e a glicose, sal, né? Ele é ruim. Muita gordura. Tem uma dieta que ela é provada como prevenção do AVC, que é chamada dieta do Mediterrâneo.
E a dieta do Mediterrâneo ela é rica em sementes, oleaginosas, em peixe, no ômega 3 também. É por isso que hoje se usa tanto o ômega 3 como suplementação, porque a gente não consegue, grande parte não consegue na sua dieta obter ele naturalmente. Muito bem. E mais perguntas já? Muito bem. Arleudes, lá de Cotovelo, é um comentário, está dizendo que está gostando muito do tema AVC e está acompanhando o programa. Obrigado. Um abraço, amigos lá de Cotovelo. Ele está dizendo que é difícil ver esse tema na mídia. Estamos aqui fazendo nossa parte. Muito bem. E eu gostaria de saber, né, na hora que a pessoa teve um AVC, do ponto de vista da convivência com o pós-trauma, esse pós, depois que tudo isso se passou, como é que você consegue lidar, né? Existe alguma fisioterapia que pode fazer você voltar a ter uma vida normal ou ainda continuará sempre com alguma limitação? Uma vez que houve, naquele atendimento imediato, a gente quer evitar a sequela, mas em grande parte ele fica. Mas mesmo ficando a sequela, ela pode ser reversível em até 100%. Então, para isso, precisa de uma equipe multidisciplinar, com fisioterapia diária, terapeuta ocupacional, suporte psicológico, nutricionista junto. Em grande parte desses pacientes melhoram. A melhora não é rápida, às vezes ela demora 6 meses, 12 meses, 24 meses, mas ainda acontece. Mas o trabalho persistente, o acompanhamento com o fisioterapeuta, isso pode ajudar muito? Ele é recompensado. Quem faz mais isso recupera muito mais do que quem abandona essa recuperação. Muito bem. Pergunta da Francinete, lá do Bom Pastor. Ela está dizendo que a mãe dela teve 2 AVCs e após 4 anos ela veio a óbito, só que por outro motivo, por causa de uma infecção urinária. Só que ela disse que no caso dela e a irmã, elas sentem muita dor de cabeça e querem saber se pode ser um AVC porque a mãe dela já teve 2. Tem alguma relação com a hereditariedade? Tem relação com a hereditariedade, na grande maioria das vezes, não. Mas a relação é mais, porque quem tem uma mãe que tem pressão alta, tem chance de ter pressão alta. Quem é diabético na família, tem chance de ter o diabetes. E por aí vai. Mas ela é uma doença muito mais ocupacional. No nosso dia a dia, hoje, a gente está mal alimentado, está com aquela barriguinha sobressalente, está sedentário em casa, mas fica muito se atendo ao histórico da família, quando tem tanta coisa que a gente pode fazer para mudar o nosso Pois dia. é, e aí eu entro na cozinha da família, né, com todo o cabimento, porque, veja só, geralmente, imagine se a mãe da casa, ou a pessoa que cozinha, ou o pai, ou alguém da casa, já tem o hábito de colocar muito sal, muita coisa gordurosa que não tem a boa gordura. Quem não tem esses cuidados, geralmente essa pessoa, quando está ali cozinhando para a família, não está cozinhando só para ela, então termina adoecendo essa pessoa. E há uma tendência de que as outras pessoas da família, porque comem daquela mesma comida, acabem adoecendo também. Sem dúvida. É complicado uma pessoa que está em casa ter a sua dieta restrita em sal e está com saleiro na mesa e o filho comendo de tudo. É pensando até nisso que algumas leis municipais, eles restringem o uso de sal. Então é proibido em alguns municípios ter sal exposto na mesa. Se você quiser, você pede e cumpre o risco da tua escolha, mas se tiver ali tão fácil, a gente vai acabar usando. Já bota, né, direto, né? E sal não é alimento, é condimento, né? Exato. Você pode viver tranquilo. Bom, eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso Boa Tarde Cidadão, seja sempre bem-vindo e vou trazer para você aqui uma cesta de produtos Lucena, né, com produtos nobres, que são absolutamente apropriados para a saúde, né? A gente falando aqui de saúde, né? Então, fica aqui um brinde para você com produtos, né, que gosta de se alimentar bem, cuidar da sua saúde, dos produtos Lucena. Obrigado. Eu que agradeço e convido novamente a procurar a Cientec hoje e no domingo nos shoppings teremos mais participação também. Muito bem. Semana de prevenção ao AVC, né? AVC, exato. Muito bacana. Bom, ficamos por aqui com o nosso Boa Tarde Cidadão. Você continua ligado com a Band Natal. Vem aí o maior seresteiro do Brasil, Luiz Almir. E você dê uma passadinha lá nos produtos, para conhecer a loja dos produtos Lucena, né? Vai pela marginal da BR, depois do viaduto de Ponta Negra, primeira rua, depois de integração, entrou à direita, já está lá na loja, vai ser muito bem recebido. Um grande abraço e até segunda-feira, se Deus quiser. Boa Tarde Cidadão. Oferecimento
Supermercado Nordestão.